seguinte: inferência é suposição, é concluir dentro de um contexto. Às vezes a prova de interpretação de texto pede que você conclua com base no texto. Isso aí é uma afirmação, você tem que ir até o texto e procurar essa afirmação, ou ela pede apenas que você interprete. Isso é inferência, é uma interpretação válida através do texto. Não está essa informação no texto, mas através dele eu consigo supor. Posso pegar o exemplo mais básico de inferência e dizer, por exemplo, parei de fumar. Aí eu posso pegar essas duas questões, inferir e afirmar. É possível inferir que a pessoa era fumante? Parei de fumar. É possível inferir que a pessoa era fumante? Nós temos uma possibilidade válida com base num contexto aí. Posso afirmar que ela era fumante? Não. Mas, Vitor, como é que eu não posso afirmar que ela é fumante? Se você parou de fumar, só para de fumar quem fumava, quem era fumante, não é verdade? Só que não está nas linhas textuais dizendo que ele era fumante. Vitor, eu não concordo. Seja bem-vindo à regra gramatical. Nós não temos arbitrariedade aqui, eu não escolho o que seguir, eu escolho obedecer uma norma diante da gramática. Então, a afirmação, você só pode afirmar o que está dentro do texto. Suposições, nós temos inferência. Falando em suposição, a CESP é bastante rígida, mas ela também te ajuda. Às vezes, quando uma suposição é um pouco ilógica, que ultrapassa os limites textuais, ela costuma utilizar reforços, como provavelmente, ela bota entre vírgulas, a palavra provavelmente é um reforço. Ela também coloca verbos que expressam hipótese, como poderá haver. O verbo poder já por si só expressa hipótese. A CESP também trabalha com essas duas questões. Vamos dar uma lida aí no material. No dia a dia, é possível, por exemplo, inferir a riqueza de uma pessoa pela observação do seu modo de vida. Ela usa roupas caras, ela tira foto com a maçãzinha, não é, Larissa? Eu faço. Tira foto com a maçãzinha, tem os dentes mais brancos do mundo, usando lente. Ela anda de carrão, anda de Porsche, já pensou nisso aí? Só faz compra no São Luís do shopping. Então ela está aí, um estilo de vida que me deduz que eu posso inferir que ela é o quê? Rica. Você, ao ver um acidente de carro, pelo carro quebrado, você consegue inferir a gravidade do acidente? Você vê o lado do passageiro e do motorista totalmente danificado. Você olha para lá e você infere o quê? Essa pessoa morreu. Afirmar não posso. Agora eu posso inferir? Sim, tá uma lata de sardinha, como é que não morreu ninguém aí? Às vezes se salva, né? Pula do carro antes e o carro se esbagaçou sozinho. Eu tenho possíveis interpretações através desse contexto. Vamos lá, gente, pular. Inferir é o quê? O que é inferir, gente? Concluir, supor com base em um contexto. Grifa essa expressão aí, gente. Supor com base em um contexto. Afirmar, volte ao texto. Inferir é uma dedução através de um item. Eu tenho um indício dentro do texto que me aponte para essa dedução possível, tá bom? Alguns tipos de inferência, e vocês vão grifar de marca-texto somente a parte que nos interessa. Eu coloquei aí de letra A a letra E os tipos de inferências possíveis e a gente vai treinar muito até o cansaço hoje esses tipos de inferência. A primeira inferência, por ordem de cobrança, nós temos aí a extrapolação de um sentido do texto. Portanto, grife a palavra extrapolar. Quando a alternativa extrapola o sentido do texto, às vezes quase todas, a CETRED que vai fazer Juazeiro aqui é master nisso. A CESP também cobra muito. Então, extrapolar. O texto está falando sobre criminalidade. Vamos colocar um tipo específico de criminalidade. Vamos falar sobre roubo. Aí ela coloca lá, o roubo de carros tem crescido no Brasil. Aí ela troca a palavra roubos de carro por criminalidade. A criminalidade tem crescido no Brasil. Pergunta se pode reescrever mantendo o sentido original do texto. Isso é uma afirmação.
Ele pode trocar, pessoal, a palavra roubos de carro por criminalidade? Aí você vai pensar, Vitor, roubo de carro é um tipo de crime? É. Só que criminalidade é um hiperônimo, é um termo amplo, da qual faz parte o quê? O roubo de carro. Portanto, não é cabível esse tipo de troca, porque é muito mais amplo. Ou seja, ele extrapolou o sentido do texto. Consegue compreender isso aí? Vamos lá para o número 2. Limita, eu botei 2 vezes limita aí, ó. Grifa só uma. Limita o texto. Isso aqui é básico. As bancas parece que esqueceram um pouquinho dessa limitação. Ela usa palavras generalizantes. Como? Bota na frente aí, gente. Todo, nenhum, sempre, nunca. Essas palavras são responsáveis por limitar. Lembrem bem que limitação também tem a ver com generalização de um termo. Todo, nunca, sempre, jamais. Lembra bem que isso aí pode generalizar um termo. Isso é uma espécie de limitação. Amigo, fecha, por favor. Só encosta a porta, por gentileza, senão não vai gelar. Obrigado, viu? Então, limitação do texto. Você procura essas palavrinhas aí. Letra C. Parcialidade autoral. Essa é muito, muito cobrada na Carlos Chagas. Ela tem o seguinte item. O menino, vamos lá, uma manchete de jornal, diz o seguinte: o menino pratica roubos todas as manhãs. Ele já reformou a casa dele praticamente inteira com produtos de roubo. Agora ele pegou gosto pelo crime. O texto é esse: o menino rouba carro, já reformou a casa inteira e agora tomou gosto pelo crime e começou a cometer homicídio. Aí você tem uma alternativa dizendo o seguinte: é possível afirmar que a atitude do menino é amoral diante a ética? Certo ou errado? O texto não afirmou isso. Mas, Vitor, não é amoral o menino roubar? Ou seja, ele não peca contra a moralidade ética? Roubar peca. Só que o texto não está abordando isso. O que é que a questão está propondo? Uma parcialidade autoral. Ele quer que você aumente o texto, contribua com o texto, colocando a sua opinião sobre aquele elemento. Carlos Chagas cobra demais, a gente vai ver uma questão dela hoje sobre isso. Vocês entenderam mais ou menos o que é parcialidade autoral? Ele pede que você colabore colocando sua opinião dentro do texto, aonde não tinha essa opinião. Letra D, a mais comum, é a contradiz o sentido do texto. Vai de encontro dizendo que o céu é azul, aí diz, é possível afirmar que o céu é verde? É claro que não é tão fácil assim. Ele vai pegar uma alternativa e vai negar. E a última é a alternativa que não aborda no texto. Grife isso aí, não aborda o tema. Na verdade, ele vai colocar uma coisa que o seu conhecimento de mundo te induza dentro de um contexto. Tudo bem? São 5 tipos de inferência simples e a gente vai começar a praticar. Começando por essas 2 questões da CESP 2019 que abordam sobre inferência. Vamos ver como é que ela cobra sobre esses elementos. Número 1 e número 2 nós temos um trecho aí, começando. Depois eu dou um tempinho para vocês fazerem, tá certo? Vamos ver o texto aí, gente. Diz o seguinte, ó. O nome do autor desse texto é o nome simples, apostólico, advindo do avô. No entanto, o sobrenome pelo qual passou a ser reconhecido é incomum. O seu nome é sonoro, hispânico. Grifa a palavra hispânico aí. Hispânico é de onde, gente? Não é da Espanha? O que é da Espanha aí? O nome. E ele está dizendo, possivelmente, o nome é sonoro, é hispânico. Ele também não tem certeza que é espanhol, parece que é espanhol. Com a combinação em comum de nome e sobrenome, difícil de encontrar um homônimo, um igual, né? Mas eis que surgiu, um quê, gente? Uma pessoa igual, né? Um homônimo, uma pessoa que tem o mesmo nome. Quando ele andava pelos 20 anos e continua ao seu lado até agora como uma sombra amiga. Aí a CES perguntou, infere-se que o autor do texto é espanhol? Grifa a palavra inferir aí. O que é inferência, gente? Dedução, com base em um indício no texto. Qual é o indício aqui que ele se baseia para dizer que ele é espanhol?
a palavra hispânico. Hispânico quer dizer de origem espanhola. Ou seja, o nome é de origem espanhola, o que me leva a crer que ele seja espanhol? Sim ou não? Claro que não, gente. O meu nome é Linardi, é italiano. Isso não faz dizer que eu seja italiano. Meus bisavós são italianos, que vieram para cá já velhinho e toda a reca nasceu brasileiro. O meu nome é espanhol. O meu nome é italiano, quer dizer que eu seja italiano? Não, claro que não. A SESP considerou isso errado. O indício é muito fraco para dizer que ele seja espanhol. Agora sim, a SESP gosta de brincar. Olha só. Infere-se, aí ela poderia colocar uma vírgula aí, que possivelmente, em uma hipótese, ele seja italiano. Olha como ela faz italiano, não. Espanhol, ela como faz ressalva, ela coloca reforços. Então toma cuidado nos reforços. Possivelmente seria certo se ela fizesse esses reforços. Começando o número 2 aí, a questão 2, né? Não consigo pensar em um cargo público mais empolgante do que esse homem. Esse texto faz referência àquela profissão de homens que, assim que surgiu a luz elétrica, ele saía de poste em poste acendendo as luzes. Pensa aí a profissão desse cara, deve ser empolgante, né? Eu acho que ele está sendo irônico, não tem nada de empolgante aí, né? Aí vamos lá. Claro que o cargo, se existia, ele não tem certeza se existia, já foi extinto. Você concorda com isso? Por quê? Hoje é automático, bateu 6 horas, 18 horas, já está tudo aceso. Aí ele diz, e o homem da luz já deve ter se transferido para o mundo das trevas eternas. Gente, o mundo das trevas não está fazendo referência ao inferno, não. Ele não era o homem da luz que acendia? Ou seja, ele foi para o mundo da escuridão, ou seja, que não tem a luz. Mas eu acho que é o inferno mesmo, né? Deve ser. Olha o que a SESP diz. É correto inferir, grifa a palavra inferir aí na SESP, é correto inferir, supor com base em um indício, que o homem da luz já deve ter se transferido para o mundo das trevas eternas, que provavelmente, grifa a palavra aí, coloca reforço, ela está colocando reforços aí, ó, reforço que poderá ser, né? Tem outros reforços que a gente já disse. Provavelmente o funcionário responsável pelo acionamento da iluminação pública já morreu. Gente, se essa profissão existia, o homem que trabalhou nisso já deve ter morrido, porque é o que? É 1910? Quando é que a luz foi inventada? Não sei, deve ser muito tempo, né? Então aí a SESP considerou o quê? Correta. Eu acho que foi mais esse reforço. Ela colocou para apontar que isso aí estaria certo. Você já está difícil isso aí? Não? Agora a gente vai começar com o treino de inferência. Bem básico. Quero treinar e aguçar a sua percepção diante de um item tão importante quanto inferência. Tem muita gente que diz, professor, não consigo acertar a questão de texto que trata de inferência. Agora a gente vai reduzir o número, não vou resolver 100%, porque precisa treino em casa. Agora aqui vai te ajudar bastante. Vamos testar. Você vai colocar de certo e errado na frente e colocar, caso seja errado, o problema dela lá em cima que está enumerado de letra A a letra E, tá certo? Vocês entenderam? Não? Vocês não colocam, aqui não tem A, de A a E? Se a resposta aqui for negativa, você vai colocar o erro dela. Qual foi o item que abordou de inferência? Vamos começar aí. Na frase, gosto de pastel de queijo. A sentença é só essa. Tu está se baseando com o item escrito. Gosto de pastel de queijo. Aí vem a primeira afirmação. É possível inferir que gosto de queijo? Certo ou errado? Está errado. Não posso. Gente, o sabor do queijo muda quando misturado ao pastel? Claro que muda. Não é o mesmo gosto. O que não dá para inferir que ele gosta de queijo sozinho. Ele gosta do pastel, que é bem pequenininho o pedaço do pastel no queijo, né? Desse tamanho. É mais massa do que o queijo. Mas não posso inferir que eu gosto de queijo. Então o item está o que, gente? Errado. Não é isso? Pode colocar errado. Qual foi o erro desse texto, pessoal? Ele fez o que aí?
Extrapolou o sentido do texto. Bota a letra A aí. Segunda, é possível inferir que gosto de pelo menos, grifa a palavra que está limitando aí, gente. Pelo menos. Que gosto pelo menos de algum tipo de pastel? Sim, qual é esse tipo de pastel? De queijo, tá certo. Então você não vai colocar nenhum porque o item está certo, né? É possível inferir que não gosto, grifa a palavra não gosto, está negando, não gosto de outros tipos de pastéis? O texto nem abordou isso, está contradizendo, tem dois itens, contradisse o texto e extrapolou. Não é extrapolar também? Ele não falou de outros tipos de pastéis de queijo. Gente, estão entendendo aí? Exatamente. São dois itens. São dois itens. Isso, letra E e letra A. Gosto de bolo de cenoura. É possível inferir que gosto de cenoura? Claro que não. Aliás, ninguém gosta da cenoura sozinha, né? Não gosta. Nem cozida, nem frita. Vai não. Frita não existe, né? Não tem. Ou seja, raladinha não, você come por obrigação. É que nem açaí, ninguém gosta de açaí. Faça um desafio, como açaí puro? Não come. É pior que cerveja quente, não come. Não vem essa dizer para ser chique aqui, não. Gosto de cenoura crua, não gosto. Vamos supor que 1% da população gosta de cenoura crua. Não gosta. Não, gente, por favor. Então vamos lá. Mas ó, vamos avirtar aqui pelo menos... Tem alguma pessoa nessa sala que não gosta de cenoura? A maioria, tá todo mundo levantando o braço aqui, ó. Então, gente, eu detesto cenoura com uma força, mas o bolo de cenoura é maravilhoso, não é? Principalmente com chocolate por cima, maravilha, né? É possível inferir que gosto de suco de cenoura? Não, extrapolou o sentido e não aborda também o texto. O texto não falou sobre isso. Extrapola e não aborda o sentido do texto. Quais são os itens aí? Aí é. É possível inferir que gosto de não, já foi, né? É possível inferir que gosto de somente. O que é que a palavra somente fez? Limitou o texto. Na verdade, generalizou, né? Não, reduziu, limitou mesmo. Somente do bolo de cenoura? Não, posso gostar do bolo de quê? De caju. Você já comeu bolo de caju? Nem eu. Existe, será? Deve existir. Faz suco de laranja, faz suco de caju, né? Deve amargar um pouquinho, né? Vamos lá, letra C. Vamos pensar comigo um pouquinho sobre isso, que há, às vezes, alguma discordância aí, ó. É possível afirmar que já houve algum período de resistência. O que é resistência? Pode ser resistência política, como a ditadura militar, como a Segunda Guerra Mundial, a Primeira Guerra Mundial. Eu tenho vários tipos de resistência. Presta atenção na frase. É possível afirmar que já houve algum tipo de resistência. A afirmação é essa, é uma proposição. Vem a primeira. É possível inferir, supor com base em um indício, né, que não há resistência atualmente. Certo ou errado? Tá certo. Vamos grifar lá no item. Grifem. Já houve, quer dizer que hoje não há. O item já houve, me demonstra, me joga para um presente sem resistência. Gente, eu não estou afirmando, eu estou inferindo. Afirmar, eu não poderia afirmar isso, que o texto não aborda. Aí é uma inferência possível. 2. É possível inferir que há esperanças de haver algum período de resistência, que haja alguma resistência futuramente? Não, o texto não me mostra nenhuma base para inferir isso aí. O item está errado, não aborda o item do texto, letra E. Não, não está certo. Letra D. No que se refere à coleta seletiva, todo mundo sabe o que aqui não existe, aquela coleta seletiva. Eu fiz isso uma vez, fiquei com raiva porque ele jogou tudo de uma vez só no lixo. Separei bonitinho lá, vidro, orgânico. Ele pegou minha sacolinha e jogou tudo lá. Eu disse, pra que pede pra fazer coleta seletiva se aqui não tem? Não é verdade? Aí eu misturo tudo, eu só tomo cuidado com vidro. Aí eu embalo, coloco, tem vidro aqui pra eles se cortarem, né? Agora
Eu coloco casca de banana com plástico de boa. Joguei um ventilador velho, joguei papel higiênico. Não, papel higiênico não, agora orgânico eu misturo, né? Vamos lá. No que se refere à coleta seletiva, até crianças podem contribuir. O segredo está nessa preposição que até, grifa a palavra até. Até dá um indício de desnecessidade, não é? Tem necessidade. Vem a primeira colocação. É possível inferir que as crianças deveriam contribuir mais? Claro que não, o até dispensa. O que é que diz aí, gente? Contradiz o sentido do texto. O texto não está afirmando isso. Não tem nenhuma base lógica para isso. É possível inferir que as crianças deveriam ser poupadas do desgaste físico, uma vez que necessitem gastar mais seu tempo estudando? Olha a viagem da pessoa aí. Isso aqui tem prova, foi questão de prova isso aqui. É possível inferir que a contribuição das crianças é o menos necessitado? Certíssimo. Gente, a segunda extrapola o sentido do texto, tá? Extrapolou, viajou mesmo. Letra E. O governo seria mesmo o único responsável pelas mazelas do país? Vocês estão vendo aí que tem um item dizendo que é uma pergunta retórica. Quem assiste Todo Mundo Odeia o Chris sabe o que é uma pergunta retórica. O que é, gente? É aquela sem necessidade de responder, porque na própria pergunta tem a resposta. A pessoa que disse isso está pensando o quê? Que o governo é o único? Leia. Eu vou para a primeira inferência, eu não posso falar, senão eu mato a inferência. Vamos lá. É possível inferir que o governo seja o único responsável? Claro que não. Está errado, porque ele está justamente fazendo uma reflexão. Será mesmo que o governo é o único responsável pelo lixo espalhado pelas ruas? Ele é o menos. O trabalho dele é fazer a coleta de lixo seletiva, não é isso? Mas a gente que é responsável por jogar o lixo na rua. O problema maior é nosso. Então o governo não é o único, segundo a frase. O item está errado e a questão negou, contradiz o texto. É possível inferir que a população também seja responsável? Corretíssimo. O governo é formado por população e governo e o povo, né? A sociedade. Tem um terceiro setor, né? É possível inferir que a população... Já foi, né? É possível inferir que Brasília tenha grande parte da culpa das mazelas do país? Eu sei que é. Só que o texto não afirma isso. O texto justamente está salvando Brasília, o governo diz. Então extrapolou o sentido do texto. É aqui onde o meu conhecimento de mundo pode me atrapalhar na hora que eu for fazer essa prova. Não é verdade? Está errado. Oi? É. Bem metafórica mesmo. Vamos para a primeira questão aí. Vamos treinar aí CESP? Podemos? Podemos. Olha o tamanhozinho do texto. E vou deixar um tempinho para vocês fazerem. Olhe, obedeçam o tempo limite dessa questão. E se você terminar rápido, pense mais uma vez e vá refazer. Porque não é tão simples. Você tem que voltar muito ao texto. Pessoal, resolvam isso com base nos itens aqui. De boa? Vamos ler o texto. É bem curtinho. A AIDS no Brasil. O número de mulheres casadas que contraíram AIDS no Brasil aumentou em função basicamente de 2 fatores. Primeiro, qual foi? Maior liberdade sexual feminina, quer liberar a geral, né? O corpo é dela, ela faz o que quer. E excesso de confiança no cônjuge, no marido, que leva a relações sexuais sem proteção. Ou seja, se ela contraiu AIDS porque confiou demais no marido, é porque o marido saiu fora. Não é verdade? E tenha pelo menos a decência de usar o preservativo quando for trair, né? 1. De acordo com o texto, julgue certo e errado as inferências a ser grifa. Ela está buscando inferência. Mas toma cuidado nas afirmações que às vezes aparece um pode se afirmar. Viu aí que está lidando não com inferência e com afirmação. Primeira, podemos? O número de mulheres casadas que contraíram AIDS no Brasil aumentou pouco em mais de um fator. Certo ou errado?
Não, está dizendo em mais de um fator. Em mais de um fator é no mínimo o quê? 2. Essa parte está certo aí. O item está certo ou está errado? Lá em cima está dizendo que o número aumentou. Não disse pouco nem muito. A palavra pouco faz o quê, pessoal? Restringe ou limita. Está errado. Isso. Não em nenhum momento falou isso. Está dizendo que cresceu. O item está errado, aí você coloca aí na letra A. Limitou o texto e grifa a palavra pouco. A prática de relações sem a devida proteção. A prática de relações sem a devida proteção é uma das causas para o aumento da AIDS entre as mulheres no Brasil? Certo ou errado? Está errado. Ele está dizendo mulheres, não as casadas. Isso generaliza. Outra coisa, não é só um não. Isso. Não é um terceiro fator. Exatamente. É uma associação que ele faz. Olha, preste atenção aí, galera. Ó, atenção. A prática de relações sem a devida proteção, não é uma das causas. Ele está associado a quê? Ao excesso de confiança no cônjuge. O item está errado. Letra C, certo ou errado? Vê lá. A liberdade sexual feminina, associada ao excesso de confiança no cônjuge e a prática sexual sem proteção, são fatores que contribuem para o aumento dos casos de AIDS entre mulheres casadas? Certo ou errado? Olha, gente, tá muito bonito para ser certo, mas está errado. Vamos entender por quê? Atenção, escuta. O melhor é a explicação. Note. A liberdade sexual feminina é um dos fatores? É. Associada ao excesso de confiança no seu cônjuge e a prática sem proteção são fatores? Gente, olha só. Ele está condicionando um fator a outro e dizer que o fato de contrair a AIDS se deve à associação dos dois fatos. Quando a liberdade sexual feminina por si só é capaz da contração da AIDS. Vou te dar outro exemplo prático. Se eu dissesse o seguinte, gente, não tomem água com cloro, praticamente impossível, que tudo tem. Não tome água com cloro, porque faz mal. Água com cloro mata. Vamos supor que isso seja verdade. Água com cloro mata. É possível afirmar que água mata? Não, é a água associada ao cloro. Ele aí associou a liberdade sexual feminina ao excesso de confiança no cônjuge. O que é que isso me leva a crer? Que a liberdade sexual feminina por si só não é capaz de contrair a AIDS. Só se ela for associada ao excesso de confiança. E isso não é verdade. Porque eles são fatores coordenados, ou seja, independentes. Quando a gente vê o erro, a gente começa a concordar, né? É bom demais. Mas que bom que você errou aqui, né? Aí você grifa a palavra, gente, associada ao excesso. Grife isso aí para você não errar mais. Letra E, certo ou errada? É D ou é? D, desculpa. O significativo aumento de casos de AIDS entre mulheres casadas tem duas causas principais, sendo uma delas a maior liberdade sexual feminina. Certo ou errada? Tá errado. Gente, o texto disse que o número de mulheres casadas que contraíram AIDS aumentou, não disse que foi significativo. Ou seja, o que é um aumento significativo? Que seja visível. Olhe, foi tanto que se tornou visível, que todo mundo está falando. Em nenhum momento falou em significativo, ele extrapolou o sentido do texto, está errado. Aí você me pergunta, Vitor, não vai ter nenhuma certa, não? Aí eu pergunto, o que é que você tem a ver com isso? É certo, sabe por quê, gente? Porque às vezes a gente pensa, eita, foi 3 certas, então tem que ser errada a outra. Pode tirar esse negócio da cabeça, viu? Às vezes não tem 5 erradas, realmente, não tem 5 erradas encarrilhadas, né? Mas você não pode fazer uma prova saber disso. Já pensou se as 2 erradas que você botou, na verdade não era certa? Você não tem essa noção. Bota tudo de errado que alguns você acerta. Aí vai anulando as que você, né? Porque tira um ponto pelo outro na CESP, né? Assim como as mulheres... Letra E. Certo ou errado a letra E? É assim.
César, quando a gente pensa que tá certo, vai lá e bota errado, né? Gente, mas vamos lá. Assim como as mulheres casadas estão expostas à AIDS, podem contrair outras doenças pela falta de proteção? Aí o menino pensa, verdade. É verdade? Pode, porque ela não pode pegar só AIDS, ela pega tudo. Mas, Vitor, isso está trabalhando no texto? Não. Não é possível inferir com base nesse texto, não. O texto não dá margem. Esse texto não fala em outras doenças. O assunto dele é a AIDS. Mas meu conhecimento de mundo permite ter essa conclusão. Mas o texto não permite. Que o texto fala exclusivamente de AIDS. Amém. É verdade. No Brasil, há pelo menos 2 fatores relacionados ao crescimento estatístico de AIDS entre as mulheres casadas? Certo. Acertou uma, né? Certo. Duas. G. Segundo o texto, no Brasil, o comportamento inadequado de homens e mulheres, tira esse desenho aí, de homens e mulheres, quer pela infidelidade, quer pela falta de preservativos em relações extraconjugais, justifica em parte o aumento do número de casos de mulheres casadas com AIDS? Certo ou errado? Tá errado. Gente, Tá certo e tá errado. gente, a questão tem tudo para estar certo, não tem? Tá tudo bonitinho aí, mas o item está errado. Grifa a palavra inadequado. Isso se chama parcialidade autoral. Em nenhum momento do texto diz, mas Vitor, se um homem trai a mulher casada, não foi inadequado esse comportamento? Foi, eu considero também inadequado. Mas o texto não está falando sobre isso, está falando sobre a AIDS, não comportamento inadequado. É um problema, né, gente? O uso de preservativos em relações extraconjugais, o texto não fala sobre isso, o texto dá indício sobre isso. Poderia reduzir, em tese, o número de casos de AIDS entre as mulheres casadas no Brasil? Não está escrito, mas está implícito, tá certo. É possível, com base no indício, falar sobre isso? É. Foi considerado certo esse item. Aí. Vitor, por que foi considerado certo? O texto fala sobre o quê? AIDS. O segundo fator não está condicionado a relações extraconjugais, que só vai contrair AIDS se não foi pela mulher, vai ser fora. Poderia. Tem um indício para isso. Se fosse, poderia contrair gonorreia? Não. Gonorreia não foi abordado no texto, né? Agono. A escolha no texto dos fatores relacionados ao aumento do número de casos de AIDS entre as mulheres casadas não é suficientemente concreta para associá-los aos dados expostos. Aí você vê, esse texto é dissertativo. Ele coloca 2 fatos para convencer o perigo da AIDS e ele vai escolher os 2 que não são bons? Claro que não, está erradíssimo esse item. Ei, vocês passaram pela primeira barreira. Vamos passar pela segunda. Não errem os mesmos erros. O segundo texto é o suicídio no Brasil. De acordo com o texto, julgue certo e errado. Letra A, certo ou errada? Vocês estão botando tudo errado, agora vai ser tudo certo. O número de jovens depressivos no Brasil aumentou em mais de um fator, sim ou não? Sim, em mais de um fator, não foi isso? Que ele disse 4. Sendo alguns deles cobranças na escola, ele tirou o quê? Casa, então restringiu aí. Álcool e cigarro. Cigarro é uma das causas? Não. Olha lá, é o álcool associado ao cigarro. O cigarro por si só não faz mal. Segundo o texto, tem que ser álcool associado ao cigarro. Então tá tudo errado. Então quais são os problemas aí? Grifa. Cobranças na escola, grifa isso aí, bota o nome, restringiu. Porque tirou o que aí? Tirou casa. Diz que cigarro era uma causa isolada, quando não, quando ele é associado ao álcool. E lá em cima está dizendo número de suicídio. Aqui está dizendo o quê? Jovens depressivos. Então são 3 erros nessa aí, né? B, certo ou errada?
Vocês já estão olhando com outros olhos, né? Cobranças em casa e nas escolas associadas ao bullying, não, são causas isoladas. O item está errado. Letra E, o significativo aumenta. Já viu o significativo, já coçou a mão para estar errado, né? Ei, gente, mas às vezes o texto pode vir dizendo que ele cresceu muito. Significativo tem valor de muito, viu? Tá? Tá errado, claro. Exatamente, tá errado. Letra C tá errada. D. Assim como os jovens no Brasil estão expostos ao suicídio, podem também contrair outras doenças pela vulnerabilidade emocional? Pode. Só o texto está dizendo isso aí? Aí diz, caso o problema não seja tratado, se não levar à morte, a depressão das possíveis consequências. A consequência seria o suicídio da depressão, não é? Ele inverteu aí. Mas partindo do ponto de vista do texto, da verdade do texto, diz aí, ó. Assim como os jovens no Brasil estão expostos ao suicídio, podem também contrair outras doenças pela vulnerabilidade emocional. Eu sei que isso é possível, só que o texto não aborda isso. Ele aborda a questão da depressão. A depressão seria uma possível. E quando ele fala isso, ele inclui todas. Uma das, mas aí você pode pegar um campo muito grande e colocar todas as doenças. Eu poderia dizer, ele pode contrair a gonorreia por estar depressivo? Pode. Ele vai lá, está depressivo, quem não nem viu com quem transou e contraiu. É uma possível consequência. A banca não aceitou o recurso. Letra E, gente, vamos lá. Gente, isso aqui é muito rico. Não existe verdade daqui para aí não, viu? Isso aqui foi eu que fiz. Se tiver qualquer problema, a gente bota de errado. Ou, aliás, de certo. Fui eu, a banca Linarte aí. Letra E. No Brasil, tá tudo errado até agora. Letra E, certo ou errado? No Brasil, há pelo menos 4 fatores relacionados ao crescimento do suicídio entre jovens no Brasil. Tudo certo. Segundo o texto, no Brasil, o número lastimoso de adolescentes suicidas, ele já apresentou parcialidade autoral, não foi quando ele diz lastimoso. G. Acompanhamento psicológico entre os jovens do Brasil que tentaram suicídio poderia reduzir, em tese, o número de casos de suicídio. Olha, vamos lá. Vamos na última parte, ó. Casos, grife isso aí, gente. Caso os problemas não sejam tratados, uma das possíveis, dá para inferir que o tratamento para depressão é psicologia? Não é uma inferência válida, não? As 4 causas não necessariamente resolve-se só com psicologia. Mas não é um tipo de tratamento? Sim. Acompanhamento psicológico poderia reduzir, em tese, o número de casos de suicídios? É uma verdade através de um indício possível? A banca considerou de certo. A banca considerou certo. Algum recurso aí? Vamos lá. O que é que a banca colocou como negação de recurso? Não, na verdade a banca não tem que se explicar não. É o recurso que vem daí. A banca não tem que se pronunciar não. Tá pior que a CETRED, né? A banca explica. Acompanhamento psicológico entre jovens do Brasil que tentaram suicídio poderia reduzir, em tese, isso não é geral, o número de casos de suicídio. Eu coloquei isso de certo partindo do indício que lá em cima diz, caso os problemas não sejam tratados. Indeferido. A CESP veio, a Linardi veio, indeferido. Manteve o gabarito de certo. Vamos contratar advogado, né, Larissa, para vir aqui. Gente, vamos lá. Letra G certa. A banca manteve, não trocou gabarito. Gente, texto 1. A gente vai fazer o nosso simulado agora, começa nas 8. A estratégia argumentativa utilizada pelo autor no início do texto é marcada por perguntas retóricas. Ou seja, aquelas perguntas que promovem a reflexão dos interlocutores. Tá certo, tá tudo certinho aí, nenhum problema. Vão juntando o ponto que a banca tira uma das que você errou, viu? É 1 para 1 aí.
No segundo parágrafo, a expressão é válido possui caráter hipotético, pois depende de condições expressas por possibilidades nas orações imediatamente anteriores. Vê só, existe fronteira que se separa o que é permitido e o que é proibido? Não, não é aí não. Segundo, tudo aquilo que se faz às pessoas envolvidas, que não é invasiva à relação do outro, nem tem um caráter obsessivo que as domina na obtenção do prazer, é válido. Tudo aquilo faz sentido somente se tiver essas questões aí. Então ele cria várias condições para a validade ser tida como correta. A banca considerou isso de certa. Vamos, retificação. Então, na sua concepção hipotética, é sinônimo de... Condição. A condicional é a hipótese. Ela se você entrar, eu saio. Não é uma condição que expressa seu caráter hipotético? A condição imprime uma hipótese. Eu não sei se a condição colocada vai ser... A condição, eu não tenho certeza se ela será cumprida. Portanto, ela é hipotética. Olha, se eu vender 20 colchões esse mês, eu compro uma casa. Você vai comprar a casa de qualquer maneira? Só se você vender muito colchão. E o colchão da Ortobon está muito caro. É muita comissão, não é não? Terceira, gente, tá certo. No terceiro parágrafo, o vocábulo parafilia possui a mesma significação de perversão? Certo. Ok. Descrita mais à frente em forma de apóstolo? O apóstolo não está à frente não, está antes. Ele é anafórico, não é catafórico. Isso está errado. A posição é que está errada. Deixa eu ver outra coisa, mas quando ele diz parafilia, ele é um desvio sexual. Que é considerado a perversão. Ele explica lá na frente, não diz? Só que eu entendi assim, que ele é desvio sexual e não a perversão em si, porque a perversão pode ser qualquer tipo de perversão. Tá certo. Ah, enfim, tá errado. Dentro de um contexto, não é um aposto. É só que ele está anterior, pós-posto. Ele está dizendo que está antes. Está errado por isso, a posição. Quarta, certo ou errado a quarta? Uma leitura, vamos, gente, atenção aí, ó. Uma leitura atenta sobre o quarto parágrafo permite-nos inferir que fantasias, tira esse ó, viu? Que fantasias não são problemas, verdade. Mas eles se tornarão um quando simplesmente não aceitas ou partilhadas. Vamos lá no quarto parágrafo. É quarto? Quarto parágrafo. Ele diz o seguinte. Quarto parágrafo. O problema não é a fantasia em si. É sim, muitas vezes, até o que ponto ela... Grifa aí, gente. Até que ponto ser partilhada, bote aí. Aceita pelo outro, 2. Envolver o companheiro, 3. A fantasia seja contextualizada na relação, 4. Contextualizada na relação. Ele coloca 4 elementos de quando vão se tornar um problema. Quando ela botou a palavra simplesmente, ela restringiu o termo. É a mesma coisa que dizer somente nesses casos. Simplesmente ele condiciona uma restrição. Não aceitas ou partilhadas pelo parceiro. Ele colocou só 2. E não é simplesmente essas 2. Ele colocou 4 razões. O item está errado. Mais algum para escrever para a banca aí, o recurso? As de gramática a gente argumenta com norma, né? Inferência é um pouco mais complicado, né? Quinta, certo ou errada? Vê só. Pode-se afirmar, através da leitura do primeiro período do quinto parágrafo, que a fantasia seria impensável caso ela haja como uma resposta aos problemas. Isso é certo até aí. Aos problemas. Não diz que os problemas eram do dia a dia. Grifa a palavra dia a dia e coloca extrapolou.
ou funcionar como catalisador. Isso aí tá certo, mas ele não disse que o catalisador era para frustrações sexuais de outros relacionamentos. Ele disse que era frustrações não sexuais de outros relacionamentos. Grifa a palavra de outros relacionamentos, não está no texto. Extrapolou o sentido do texto, então está errado. Vocês acertaram essa? Sim. Oh, maravilha. Se eu tivesse começado a aula com simulado, tava bom assim? Não. Obrigado. Vocês são ótimos. Infere-se. Vocês colocaram o que na sexta? Errada? Infere-se, segundo o texto, que o insulto, como parte da fantasia, é normal dentro de um contexto sexual, pois faz parte do instinto agressivo humano. Tá tudo certo, né? Dentro do contexto. 7. Certo ou errado a 7? Sobre o entendimento do último parágrafo, deve-se entender que a atenção sobre os limites de comportamentos sexuais deve ser observada somente quando os envolvidos não conseguirem viver fora das fantasias. Gente, ele cita várias razões, vários impedimentos, não só essa é a última. E nada de dizer que essa última engloba as outras. Não, não engloba, tá errado. 8, certo ou errado a 8? Começou a gramática, né? Fronteira tem um sufixo eira que vem de fronte. De fronte existe, não existe? Ela está de fronte a alguma coisa. Quando se colocou a palavra eira, que é um sufixo, ficou fronteira. Certo ou errado? Tá errado, gente. A palavra fronteira não vem de fronte. Aí as pessoas confundem o eira como um sufixo. Agora, normalidade eu tenho um sufixo dade, não é idade. É assim, poderia confundir, na verdade meu objetivo era isso, confundir isso aí com sufixo. Eira, né? Como doideira, vem de doido, né? Doideira, eira é um sufixo em doideira, né? Tá errado, gente, claro, a 8 tá errada. Fronte fronteira não vem de fronte. Não vem de nada, ela é primitiva. Ela é primitiva. Não é relação. Os vocábulos grifados obedecem a regras de acentuações distintas, certo ou errado? Ah, desculpa, pulei, desculpa. Deixa eu responder logo a 10, para não perder o engate. Vamos lá. Não é em relação. São grifados pela mesma acentuação. Desculpa. Os vocábulos grifados obedecem a regras de acentuações distintas, certo ou errado? Já está errada porque não tem acento e não. Sexualidade saudável. Sexualidade é saudável, né? Vamos lá. Sexualidade. Há 3 encontros vocálicos que são, respectivamente, hiato, ditongo, decrescente, horário. Tá certo, gente? Isso aí? Vamos separar a palavra? Vamos lá. Ó. Ixi, que cor grossa. Sexualidade. Não é isso? O que é que eu tenho aqui? Um encontro vocálico que é chamado hiato. Qual é a outra? Saudável. Não é isso? Não é isso? Eu tenho um encontro vocálico insaudável? Tenho o A e o U. É o que? Ditongo. Aí eu boto a minha setinha aqui, né? Adão olhou Eva indo urinar. Do A pro U é ditongo crescente ou decrescente? Bota o dedo no nariz. Oral ou nasal? Sal. Oral. Então a primeira tá certa. Vamos lá. Tem mais de encontro vocálico aqui? Tem o E e o U. O L e M e N no final não vira vogal? Vira, que é como se fosse um E e o U, ó. Saudável. Então eu tenho um ditongo. Ele é decrescente do E pro U? É. Ditongo decrescente. Véu é oral. Tá certo o item. Ei, professor. Sim. Pode falar. L. Oral é só quando não passa pela venta, pelo nariz. Você bota o dedo no seu nariz por fora, vai. Fala a palavra pão. Não vibrou?
Fala, bota de novo. Bota véu agora. Vibrou? É isso. Uma pessoa fanha não faz isso. Ela não descobre, não. Aí ela tem que aprender a regra, quem é fanho. Não tem condição. Não, saudável. Bora. Gente, vamos lá que eu tô com fome. Rápido, gente. 11. Certo, 11, gente. Tá dizendo, há 4 substantivos? Vamos grifar. Problema é um. O problema é o ato, a problematização é o substantivo abstrato, sim. Fantasia, não é a fantasia de roupa, é a fantasia sexual. É o ato, é também abstrato. Mundo é substantivo concreto ou abstrato? Concreto, o mundo, as pessoas. Tá errado o item. Fantasia é abstrato também. Ninguém pode ver o mundo, não. Pode, tem até gente que diz que é plano, né? 11. 11 já foi. 12. Certo ou errado a 12, gente? Tá errado? A 12? Os parênteses. Ei, gente, vamos prestar logo atenção na regra aí, ó. Os parênteses podem ser permutados por vírgula ou travessão no quinto parágrafo. Quinto parágrafo eu tenho lá, ó. E é uma frustração. E nesse caso, não é isso? Pode ser trocado. Eu estou na 14, é? 12. Pode ser perguntado por vírgula? Pode. Pode ser perguntado travessão? Pode, sem problema. Com alteração da semântica original? Certo, quando troca, altera o sentido para enfático. Aí você escreve, altera o sentido para o sentido enfático. Isso é CESP, que a Linarte copiou. Tá certo, a 12. 13. A expressão na relação fim do quarto parágrafo pode ser antecedido por uma vírgula. Vamos dar uma olhadinha lá? É o último, olhe. É o último não, é o último do quinto, né? Diz o seguinte, outra completamente diferente é deixar que a representação tome conta... Não, desculpa, é o quarto, desculpa, é verdade. É necessário que a fantasia seja contextualizada onde? Grifa a expressão na relação, bota aí adjunto adverbial de lugar. Pode colocar. É dispensável, não é proibido. É totalmente dispensável. Vamos lá, gente. Adjunto adverbial, o lugarzinho dele é lá no final. Eu posso retirar, colocar a vírgula? Posso. Adjunto adverbial sempre permite uma antecipação de uma vírgula. Ou um travessão, ou um parêntese, tudo bem. Pode-se colocar? Pode. O que é que tá? É a 13, é? Vamos lá. Pode ser antecedido por uma vírgula? Pode. Preservando a correção gramatical do texto? Pode. Preserva. E preserva o sentido original? Não. O sentido é virado para enfático. Nós temos o sentido enfático aí. Ficou errado, né? Sim. Você entendeu por quê, né? 15. É 15? No quinto parágrafo, em que se idealiza, a inserção de uma vírgula antes do vocábulo que causaria prejuízo gramatical ao texto? Certo ou errado? Certo. Causaria prejuízo. Está errado. Agora você vai explicar por que isso aí é uma questão CESP, viu? Grifa e coloca. Causaria prejuízo? Não. Não causaria, escreve, porque é um pronome relativo. Porque é um pronome relativo de cunho explicativo. O sentido muda, mas a gramática fica correta. Eu já não esqueci o que foi que eu disse? Pronome relativo de cunho explicativo. Torna-se uma oração adjetiva explicativa, né? Pode ser com função de aposto, exatamente. Então tá errado, né? Então o item está errado, está dizendo que causaria prejuízo. 15. A fantasia funciona como catalisador. Está perguntando, tá certo ou tá errado, gente? Tá 15.
Há 4 substantivos? Há fantasia, catalisador, qualidade e vida. Há 4. Há 3 artigos? Há o A do da qualidade, e o A da vida, do da. Tem 3 artigos, tá certo. Há 2 adjetivos? Vamos lá. Eu tenho sexual, que é um adjetivo. Eu tenho da vida sexual, que é a locução adjetiva da palavra qualidade. E eu tenho da qualidade, que é a locução adjetiva de catalisador. Eu tenho 3 adjetivos aí, e não 2, como está dizendo. Então o item está errado. Você acertou, mas foi olhando para outro canto, foi? Vocês entenderam quais são os adjetivos aí? Sim, é uma coisa dentro da outra. De novo, ó. Os adjetivos, quais são, gente? Sexual. Da vida sexual é o adjetivo da palavra qualidade, é uma locução adjetiva. E da qualidade é a locução adjetiva da palavra catalisador. É uma coisa dentro da outra aí. Tá errado o item 15. 16. Certo ou errado, gente? A gente não viu isso ainda, né? Torna. Está no presente do indicativo? Sim. Ele torna, está no presente do indicativo. Torna. Perde, está no pretérito perfeito? Não, está no presente do indicativo. Está errado. E entra, está no pretérito perfeito? Tá sim. Tá não. Pretérito perfeito não, está no presente também, entra. Estão todos no presente do indicativo. 17, certo ou errado, gente? Essa 17 está muito boa. Certo ou errado a 17? Tá certo? O termo porque, primeiro período do 4º parágrafo, no contexto em que foi empregado, pode ser suprimido sem prejuízo da correção gramatical do texto? Pode sim, virando um período coordenado assindético. Sem problema nenhum. O que é uma oração coordenada sindética? É quando tem um conector, que é o porquê. Quando eu tiro, vira uma oração coordenada assindética. A gente não viu isso ainda, né? A gente vai ver ainda. 18. Certo ou errado a 18? A forma verbal faz, em um insulto também faz parte da fantasia, por fará. Ele está propondo retirar o verbo do presente para o futuro do presente. Escreve aí, gente, por gentileza. Do presente para o futuro do presente. Escreve desse jeito. Do presente para o futuro do presente. Escreve, galega. Barbie. Do presente para o futuro do presente. Digo já como é que você vai completar isso aí. Faz por fará. Não prejudicaria a correção gramatical. Gente, a correção gramatical em nada é prejudicada, porque só trocou o tempo. Tá bom? Nem alteraria os sentidos originais do texto. Certo ou errado? Tá certo, gente. Aí eu me pergunto, é a CESP sendo CESP. A CESP não considera mudança do presente para o futuro do pretérito. Eu vou dizer, olha o contexto, o insulto também fará parte da fantasia. Esse verbo faz está com sentido de futuro, porque a fantasia pode ainda não ser concretizada, é o ato de se fazer. Verdadeiro, tá certo. Eu não disse que você ia continuar o que a gente começou? Vamos lá, como é que tá aí? Para o futuro do presente, não há alteração semântica. Isso é questão SESC, que todo mundo erra, menos vocês.